Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 28 de abril, quinto domingo do tempo da Páscoa, e eu quero te convidar a iluminar esse dia com a palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, nesse domingo, Jesus, por meio do evangelista São João, nos apresenta a parábola da videira. Ele se compara a uma videira. Eu sou a videira verdadeira. Ora, nós sabemos a importância que a videira tinha na cultura dos povos antigos, sobretudo em Israel, a videira que fornece seus frutos e desses frutos o vinho é sinal de alegria. E a alegria para o povo de Israel é sinal da presença de Deus no meio deles. Jesus é, então, a alegria do povo em seu Deus. É o próprio Deus que, descido à terra, alegra e transforma a vida do seu povo. Interessante, quando nós lemos essa passagem da videira, que Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Todo ramo que permanece em mim produz fruto. Vejam, o homem moderno, ele tem a tentação de apartar-se de Deus, de desligar-se do Senhor, de não querer estar conectado a Ele. E por quê? Porque, segundo a cultura moderna, Deus não existe, ou se existe, é um opressor, que limita a liberdade do homem, que impede o homem de fazer aquilo que ele quer. Deus é um vilão, segundo a atualidade. E caríssimos, pela história do cristianismo, pela história do povo judeu, também pela nossa história pessoal, nós podemos atestar que não. Que através de Deus grandes coisas acontecem na nossa vida. Que nós realizamos para nós e para outros coisas que por nossas próprias forças nós jamais realizaríamos. Que nós produzimos frutos que jamais teríamos a capacidade de produzi-los se não fosse por estarmos enxertados na videira que é Cristo. E como é que nós somos enxertados nessa videira que é Cristo? Pelo nosso batismo. Quantos são os que hoje negam o seu batismo? Ou seja, vivem como se não fossem ramos enxertados na videira que é Jesus. E o que acontece com um ramo que decide-se por renegar a videira na qual ele está enxertado? Ele morre, ele seca e ele é arrancado. E é o que nós temos visto acontecer com tantos homens e mulheres que resolveram por conta própria ou por influência do mundo atual afastar-se de Deus. Suas vidas são uma verdadeira tragédia. Eles podem até ter sucesso material e financeiro, como muitos alegam, mas interiormente são vazios, são insatisfeitos, não são felizes. E por quê? Como diria Santo Agostinho, o nosso coração só descansa quando está em Deus. Deus é o nosso tudo. Sem Ele, nós não temos razão de ser.
Nossa vida é uma vida sem sentido, quando nós não caminhamos para o transcendente. Quando nós olhamos a vida e achamos que a vida é só isto que nós enxergamos e que ao terminarmos a nossa caminhada terrestre, nós desapareceremos e pronto, é o fim da história. Não, não é o fim da história. Porque o fruto que nós podemos produzir, estando enxertados pelo nosso batismo, a videira que é Jesus, é um fruto que permanece, é um fruto de eternidade. Mas por que será que o homem moderno tem querido se desligar cada vez mais da videira que é Cristo, ou seja, do próprio Deus? Porque o homem moderno é egoísta. E o egoísta, ele quer fazer tudo por si só. A primeira coisa que o egoísta não sabe fazer é amar o próximo. Se ele não é capaz de amar o próximo que ele vê, ele não vai ser capaz de amar a Deus que ele não vê. Ou seja, nós estamos tomando aqui a segunda leitura da primeira carta de São João. Aquele que não ama não conhece a Deus, não viu a Deus, não é capaz de perceber a Deus. E se ele não ama, ele nunca vai querer se ligar a Deus. Ele vai viver de modo independente, caminhando sozinho. Não estabelece laços com ninguém, sua vida é uma vida desprovida de sentido, passa por diferentes tribulações e acha que tudo é fruto do acaso, não aprende com elas. Ou seja, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É assim que vivem a maioria das pessoas nos dias de hoje. Não importa o bem-estar do outro, importa o meu bem-estar. Não importa se o outro tem o suficiente, importa que eu tenho. Não me importa se o outro sofre, o importante é que eu não sofra. Quando nós estamos enxertados todos numa videira, na videira que é Cristo, quando nós todos fazemos parte dessa mesma comunidade de fé que é a igreja, nós nos importamos com os outros. Ora, há vários estudos recentes que dizem que numa floresta, as árvores transmitem umas para as outras, por meio de suas raízes, força vital. Se percebem que uma árvore que está ali, doente, está perdendo as suas forças e podem morrer, estudos feitos revelam que as árvores ao redor enviam seiva para aquela árvore de modo que ela renasça, que ela possa se curar da enfermidade e que ela consiga sobreviver. É isso que acontece conosco quando nós estamos todos inseridos no Cristo, quando todos nós estamos enxertados na vida em Cristo. Uns auxiliam os outros, uns ajudam o outro ou os outros a se reerguerem. A energia vital da videira que é Cristo, ou seja, o Espírito Santo de Deus, penetra em todos, transforma a todos, faz com que todos estejam nutridos. E para que nós devemos estar nutridos? Nós que estamos enxertados nessa videira, para que nós produzamos frutos. Vejam, Jesus diz que todo ramo que não produz fruto, ele é cortado. Quantos são aqueles que ao longo da história Deus cortou? E por quê? Porque não quiseram produzir fruto. Estavam ligados à videira, mas não permitiam que a seiva vital da videira, ou seja, que o Espírito Santo de Deus, transformasse suas vidas para que de fato eles fossem cristãos autênticos. O que Deus permitiu acontecer, que eles fossem arrancados da videira. Mas quantos são aqueles que Deus limpa? Porque Jesus diz que aquele ramo que produz fruto, ele será limpado para que possa produzir mais frutos ainda. Quantos são aqueles que Deus ao longo da história limpou? E pode ser que eu e você também sejamos parte desses que foram limpos por Deus e que produziram frutos. Vejamos, por exemplo, a primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, que nos narra a conversão de São Paulo e o seu encontro com os discípulos. Ora, quando viram Paulo chegando, ficaram todos assustados. Mas calma, Paulo está produzindo fruto. Paulo foi limpo pelo Senhor. Paulo literalmente caiu do cavalo, Paulo ficou cego. Paulo foi para o deserto e permaneceu 3 anos lá no deserto da Arábia se instruindo com o Senhor. E Paulo, de perseguidor, agora se torna evangelizador, pregador. Ou seja, um ramo que estava enxertado na videira de Israel, que foi assumida pelo Cristo,
por meio da sua Páscoa e ressurreição, e que agora, limpo, ou seja, talhado, lapidado, produz fruto. Às vezes eu e você não entendemos o porquê Deus exige tanto de nós, porque Deus permite que tantas coisas aconteçam conosco. É para que nós produzamos fruto. É para que nós venhamos a dar o fruto necessário e abundante. Deus nunca vai cortar coisas da nossa vida. Deus nunca vai acrescentar situações à nossa história que não sejam para nos fortalecer, nos educar e que nós, por meio disso, venhamos a produzir frutos. Nós devemos parar com aquele espírito que ronda as nossas comunidades e a nossa própria vida de coitadismo, de achar que estão acontecendo as coisas conosco e que são para o nosso mal. Não são. São para o nosso crescimento. Uma árvore só produz frutos quando ela cresce. Uma árvore só produz frutos doces, saborosos ao paladar, quando ela é cuidada. E o cuidar do agricultor para com aquela árvore significa muitas vezes podas, às vezes até radicais. Quantas vezes Deus já não precisou fazer na minha e na sua vida podas radicais? Às vezes Deus precisou até mesmo atear fogo em nós, como os agricultores às vezes o fazem com as suas plantas. Para quê? Para que, recobrando a força da vida, ou seja, refeitos pelo Espírito, a brotação venha nova, ou seja, um ânimo novo na nossa vida de fé. E vindo esse ânimo novo, venham os novos frutos. Então, caríssimo, eu quero te convidar nesse domingo a parar de reclamar das podas que Deus faz na sua vida, a parar de reclamar dos cuidados de Deus para consigo. Mas são cuidados difíceis de serem entendidos. São, mas são necessários. Ninguém faz algo a uma planta, algum tipo de poda, que não seja necessário para a saúde e o crescimento da mesma. Deus nunca vai permitir nada na minha e na sua vida que não seja para o nosso crescimento, para a nossa salvação e para a vida eterna que viremos a gozar depois dessa vida. Ora, no meio da grande assembleia, como diz o salmista, nós devemos cantar os louvores do Senhor, testemunhar as podas que Ele fez, testemunhar os auxílios que Ele nos enviou e mostrarmos os frutos que nós temos produzido, não por nós mesmos, mas por Ele, estando enxertados nele. Então hoje, nesse quinto domingo do tempo da Páscoa, celebração da ressurreição do Senhor, eu quero te convidar a dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui como o ramo enxertado na videira que é Cristo. Eis-me aqui como o ramo que muitas vezes resseca, mas que não quer ser cortado, que quer ser podado, cuidado e restaurado. Eis-me aqui, Senhor, para produzir frutos, para ser aquilo que Tu queres. Que Deus te abençoe e até amanhã.